Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h39. Muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Hoje, uma quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. A Agrodefesa reforça medidas para evitar foco de gripe aviária no estado. Revitalização da Avenida 85 em Goiânia será feita à noite em 3 etapas. Estudantes goianos têm até o dia 31 de janeiro para renovar o programa universitário do bem. Empresário de Goiás morre afogado em praia de Alagoas. Em Mato Grosso do Sul, o município de Dourados inicia a vacinação em massa contra a dengue em ação inédita. Prefeitura de Goiânia autoriza feira hippie na sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h40, sejam muito bem-vindos à programação aqui da Verde Vale FM. O registro de novas armas de fogo para defesa pessoal de cidadãos que vivem no Brasil caiu em 2023. A redução foi de quase 82% em relação ao ano anterior, segundo dados do Sistema Nacional de Armas. No ano passado foram cadastradas 20.822 novas armas de fogo para defesa pessoal, número bem inferior às 111.044 armas que foram contabilizadas em 2022. Segundo a Polícia Federal, esse é o menor número cadastrado de armas de fogo para defesa pessoal desde 2004. Naquele ano, 4.094 registros foram registrados pelo órgão. As pistolas lideram a lista de armas registradas por civis na Polícia Federal, com 14.277 cadastros feitos em 2023. Em seguida aparecem as espingardas, com 2.309 registros, e os rifles, com 2.215 registros. E o alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia continua para essa quinta-feira para o Distrito Federal e para alguns estados. Segundo o órgão, tem a possibilidade, inclusive, de se estender pelos próximos dias. Estão previstas chuvas de 30 a 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. Ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Além do Distrito Federal, o alerta também vale para estados da região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. O alerta abrange também parte dos estados de Goiás e Mato Grosso, no Centro-Oeste, da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, no Nordeste, Pará, Rondônia e Tocantins, no Norte, além de Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste. 6h42. Pleitos municipais devem manter a polarização nacional rumo a 2023 na política. Quem traz essa informação é Alain Barbosa. Eleições municipais com cabos eleitorais fortes e que fomentam a divisão política dos eleitores não são novidades no Brasil. No entanto, o que diferencia este de outros pleitos é uma polarização apaixonada e até mesmo raivosa. O presidente Lula e o ex-Bolsonaro devem orquestrar candidatos para engrossar as fileiras partidárias de cada um dos 5.568 municípios brasileiros, mas tudo para fortalecerem-se para 2026. Bolsonaro alimenta a esperança de reverter a inelegibilidade duplamente decretada pelo TSE, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com a máquina pública para tentar mais adesões para outra reeleição presidencial. Para o analista político Melilo Diniz, as eleições municipais deste ano servirão para a avaliação do governo Lula e das forças políticas que cercam tanto o atual presidente quanto Jair Bolsonaro. Nas grandes capitais, isso será forte e evidente. E nos municípios médios, isso será constante. É provável também que em muitos municípios menores espalhados pelo Brasil, tenhamos uma reprodução disso, exceto as exceções de sempre que comprovam a regra geral. Eleições municipais de 2024 terão muita polarização, hiperpolitização
e a presença de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro será consistente, insistente e permanente. Melilo Diniz explica que pensar em 2026 e ampliar a presença política nos municípios são duas perspectivas de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais, mas não só deles. A terceira perspectiva, por fim, é a relação de um Congresso Nacional, especialmente deputados federais, que tem a necessidade de cadeias de transmissão nos municípios e da sua ampliação do poder em Brasília para poder continuar capturando as verbas orçamentárias por meio das emendas parlamentares. De acordo com o calendário divulgado pelo TSE, as eleições para vereadores e prefeitos serão realizadas no dia 6 de outubro. Segundo turno, se houver, está previsto para o dia 27 de outubro, apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. O prefeito Rogério Cruz assinou na manhã da quarta-feira a ordem de serviço para as obras de revitalização da Avenida 85, uma das principais vias de Goiânia. O serviço será feito em 3 etapas no período noturno para minimizar os impactos no tráfego e mobilidade da região. As obras na Avenida 85 vão custar mais de 7 milhões de reais e devem durar pelo menos 120 dias. Serão 3 etapas. A empresa fará os trabalhos à noite para evitar o congestionamento do trânsito, que é uma das principais vias da cidade. O serviço será realizado entre as 20 horas e as 4 horas da manhã. O consórcio fez essa tabela e aceitou o desafio de fazer o trabalho noturno. É o que afirmou Rogério Cruz em uma entrevista. A primeira etapa compreende o trecho entre a Avenida Laudelino Gomes e a Avenida Edmundo de Abreu, no setor Bela Vista. A segunda abrange o trecho entre a Avenida Edmundo de Abreu e o viaduto Latife Seba, na Praça do Ratinho. O terceiro trecho vai do viaduto Latife Seba até a Praça do Dr. Pedro Ludovico Teixeira, no setor central. Apesar da obra na Avenida 85 ocorrer predominantemente à noite, o próprio prefeito Rogério Cruz reconhece que alguns transtornos serão inevitáveis. Isso porque alguns bloqueios serão necessários para o trabalho, especialmente no período da manhã. Ainda falando sobre Goiânia, o prefeito Rogério Cruz autorizou a realização da Feira Hippie também nas sextas-feiras, na Praça do Trabalhador. Tradicionalmente realizada no sábado e domingo, a ampliação do período de funcionamento é uma demanda antiga dos feirantes da região. A autorização é o primeiro decreto de 2024, publicado no Diário Oficial do município ontem. Na prática, o documento preenche lacuna entre a aprovação do Código de Posturas e o início da sua vigência, que se dá somente a partir do dia 30 de janeiro. Assim, o decreto da Prefeitura antecipou para 2 de janeiro as mudanças estabelecidas no Código de Posturas. O artigo 125 da nova legislação, aprovada em dezembro de 2023 e publicada no dia 15, permite que a Feira Hippie funcione de sexta-feira até domingo. E o governo de Goiás está avaliando projetos para a modernização do estádio Serra Dourada. Quem traz os detalhes é Marcelo Tavares. 3 consórcios habilitados pelo governo do estado para elaborar os projetos de reforma e modernização do estádio Serra Dourada entregaram em tempo hábil os projetos com as previsões de intervenções urbanísticas e arquitetônicas a serem feitas no local. Estão no páreo as empresas RNGD Consultoria de Negócios, Consórcio Novo Serra Dourada e Progen S.A. Os documentos estão sob a posse do grupo de trabalho liderado pelo vice-governador Daniel Vilela. O grupo tem até o fim de janeiro de 2024 para anunciar o modelo considerado ideal para transformar o espaço esportivo, incluindo o ginásio Valério Luiz de Oliveira, o Goiânia Arena. O objetivo é fazer um complexo multiuso denominado Distrito de Esporte e Entretenimento, onde ocorrerão jogos, atividades esportivas e de lazer e feiras de negócio, além da oferta de inúmeros serviços à população e da instalação de um centro gastronômico. A análise das propostas é feita exclusivamente pelo GT, que conta com integrantes das Secretarias de Estado da Administração Geral de Governo, Esportes e Lazer e da Goiás Parceria, mais técnicos do governo e assessores jurídicos. O cronograma do processo inclui ainda a realização de audiências públicas.
A expectativa é de que a escolha da empresa para executar o projeto ocorra no segundo semestre de 2024. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49. E uma decisão do Tribunal Regional da Suíça, tornada pública ontem, anulou o caso contra Cuca, que em 1989 havia sido condenado pelos crimes de coação e ato sexual com um menor, ocorridos em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. A informação foi publicada inicialmente pela Folha e confirmada pelo Globo Esporte. Além da anulação do caso, o tribunal decidiu indenizar Cuca em 9.500 francos suíços, cerca de R$50 mil. A decisão do tribunal, que não entrou no mérito da questão, portanto, não inocentou Cuca. Concordou que o argumento apresentado pela defesa do ex-jogador. Ela defendia a anulação, alegando que o julgamento de 1989 se deu à revelia, sem que o réu estivesse presente e sem que seus advogados pudessem defendê-lo. E o São Paulo começou com tudo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite de ontem, enfrentou o Porto Vitória em Araraquara, na Fonte Luminosa, e venceu por 5-1. Os gols foram marcados por Rian Francisco 2 vezes, Igor, Luiz Henrique e Henrique. O camisa 8 Negruti, muito participativo, foi um dos destaques do jogo. O time capixaba descontou em falta batida por PH, que contou com um leve desvio de Galvão. Com saldo de 4 gols, São Paulo assume a ponta do grupo, seguido da Ferroviária, que horas antes havia vencido o Carajás por 3-0. Na segunda rodada, no sábado, a Ferrinha encara o Porto Vitória às 17h15, enquanto o São Paulo faz um duelo com o Carajás às 19h30. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. E a semeadura da soja no oeste da Bahia encontra-se ainda na fase final. É o que apontam dados do levantamento de campo do Núcleo de Agronegócios da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, por meio do qual, até o momento, cerca de 1.900.000 hectares de soja foram plantados, alcançando um percentual de 98% da área estimada. Segundo o Conselho Técnico, a estimativa é de que sejam plantados 2 milhões de hectares na região. Na safra anterior, foram plantadas no oeste baiano 1.860 hectares da oleaginosa, que continua ocupando o primeiro lugar de cultivo na região, com 69%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o Brasil resgatou no ano passado, 2023, 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O número é o maior desde 2009, quando 3.765 pessoas foram resgatadas. Apesar dessa alta, o dado mostra como o país regrediu no período recente, porque o número de auditores fiscais do trabalho está no menor nível em 30 anos. Com esses dados, subiu para 63.400 o número de trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão desde que foram criados grupos de fiscalização móvel em 1995. O trabalho no campo ainda lidera o número de resgates. Por trás das estatísticas restam histórias de abuso nos campos e nas cidades que mostram como o trabalho análogo à escravidão ainda é recorrente no Brasil. Em fábricas improvisadas, em casas de alto padrão, nas plantações, crimes desse tipo continuam a ser cometidos. E já está disponível no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação a fase de declaração das matrículas do programa Escola em Tempo Integral. De acordo com o Ministério da Educação, as secretarias de educação estaduais, distritais e municipal devem informar até o dia 6 de maio a quantidade de matrículas efetivamente criadas por etapa e por modalidade. Segundo a pasta, a etapa também representa o prazo final para elaboração ou revisão da política de tempo integral e a sua aprovação pelos conselhos de educação. O Ministério reforçou que a fase de declaração da matrícula do CIMEC não desobriga estados e municípios do registro das matrículas no censo escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. 7h06. E o Judiciário cria um serviço de conciliação para superendividados. Vamos conferir essa novidade com Edir Gaia.
Em julho do ano passado, quando a lei do superendividamento completou 2 anos, o número de brasileiros inadimplentes e sem condições de pagar suas dívidas já chegava a quase 15 milhões, segundo o Banco Central. Estima-se que 80% dos consumidores brasileiros estejam com dívidas em atraso e sem condições de saldá-las. O Tribunal de Justiça do Pará criou o Núcleo de Atendimento a Pessoas Superendividadas, NAPES, uma parceria com o Grupo de Educação Financeira da Amazônia, o GEFAM, experiência de extensão da Universidade Federal do Pará, iniciada há 9 anos e que assim mantém com a Defensoria Pública do Pará um trabalho de educação financeira e enfrentamento ao superendividamento por meio do Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado PACS. Contadora e educadora financeira, Fernanda Campos pesquisa o tema desde 2017 e coordena o trabalho do PACS junto à Defensoria Pública. O serviço envolve, para além do trabalho de contadoria, ações de educação financeira, assistência social e pedido de antecipação de tutela para casos extremos. Nós recebemos pessoas, beneficiários do INSS, que estavam em situação de rua. Eu não acreditava, via o relatório na mão da pessoa e ele me dizendo que estava morando na rua, que naquele dia tinha dormido em tal praça. Nesses casos, a gente precisa de uma resposta mais rápida da justiça e aí então os defensores entram na tentativa de antecipação de uma decisão. Um militar que pediu para ter sua identidade preservada enfrentou o aperreio do superendividamento, procurou o programa da Defensoria Pública e hoje respira mais aliviado. Ele nos relata a sua experiência. Graças a Deus, dei sorte de pegar uma juíza que entendeu de primeira que realmente a minha situação era difícil e ela deu uma tutela antecipada, na qual devolve mais ou menos 50% daquilo que eu pago de empréstimo, ele é devolvido na minha conta corrente. Isso tem ajudado bastante. A parceria que viabilizou o Núcleo de Atendimento à Pessoa Superendividada NAPES do TJPA é um outro estágio do trabalho feito pela Defensoria, como explica o coordenador do GEFAM, professor Alexandre Damasceno. É uma ampliação que a gente teve dentro do PACS, inclusive a Defensoria é um parceiro que também vai estar presente, no qual a gente não busca judicializar, na verdade a gente busca conciliar. Coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPA, o NUPEBEC, a desembargadora Dail Paraense de Souza explica quem é a pessoa superendividada nos termos da lei que será atendida pelo NAPES. É aquela que, de boa fé, contraiu dívidas e não está conseguindo pagar os valores vencidos e que vencerão, estando seus recursos financeiros insuficientes para garantir o mínimo necessário à sua sobrevivência e daqueles que dela depende. O NAPES do TJPA elabora diagnóstico financeiro, aferição do nível de endividamento com auxílio de economistas, assistentes sociais, contadores e advogados em formação, dentre outros serviços. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. Beneficiários do Programa Universitário do Bem, o ProBem, têm de 5 a 31 de janeiro desse ano para renovar o benefício. Para isso, os estudantes precisam acessar o endereço eletrônico www.ovg.org.br e atualizar o cadastro conforme solicitado pelo sistema. A renovação é obrigatória para a manutenção da bolsa no quadro de beneficiários desse semestre. Para isso, os universitários precisam concluir 3 etapas: a atualização de dados, envio eletrônico dos documentos e o preenchimento da pesquisa de satisfação. Superada as etapas, o bolsista poderá salvar ou imprimir o comprovante, que é o termo de renovação. Mais informações estão disponíveis na Central de Relacionamento do ProBem pelo 62 3270 8500 para residentes da capital ou para alunos do interior o 0800 062 9413. Também disponível um canal no WhatsApp 62 99641 6090. O empresário Marcos Antônio Vilarinho Lucena Barros, de 33 anos, morreu afogado na Praia do Saco, em Marechal Deodoro, no litoral de Alagoas, na manhã de ontem. Marcos Barros era natural de Retenção, no Pará, mas se mudou para Goiânia, a capital do estado, ainda pequeno. O empresário atuava no ramo urbanístico. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o empresário estava hospedado em uma casa de praia em Alagoas, acompanhado da família, mas depois de um desentendimento teria ido para o mar e acabou se afogando.
A equipe médica dos bombeiros esteve no local e realizou a ressuscitação cardiopulmonar de Marcos Barros, mas infelizmente ele não resistiu e morreu ainda no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também esteve na praia. A Polícia Militar de Alagoas prestou atendimento aos familiares da vítima, Marcos Barros, deixou a esposa e 3 filhos. 7h12. E agora mais detalhes do caso da prisão do homem que estuprou 5 menores de idade e foi preso aqui em Mineiros. Sabrina Vilela chega trazendo inclusive um relato do delegado Júlio César Arana Vargas. Vamos ouvir. Um homem identificado como Loriston Souza Silva foi preso nesta terça-feira, suspeito de estuprar 5 meninas entre 9 e 17 anos. Os crimes foram praticados em Mineiros, no sudoeste de Goiás. As mães das vítimas procuraram a delegacia especializada no atendimento à mulher para fazer as denúncias. As testemunhas foram ouvidas e a justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Júlio César Arana Vargas, o investigado fazia amizade com os pais das vítimas para ter acesso às menores. Uma delas começou a sofrer os abusos com apenas 3 anos de idade. Uma delas contou da violência sexual para a mãe depois de uma palestra na escola sobre o tema. O modus operandi era muito próximo, ou seja, a forma como o investigado agia era muito parecida. Ele tinha proximidade e amizade com os familiares, né, das vítimas, pais, no caso mães, enfim, das vítimas, e a partir dessa confiança, né, que eu obtida em relação à amizade que ele tinha com os pais, acaba ficando mais fácil a prática dos abusos sexuais. Inicialmente, nos foi relatado o abuso de 2 menores, né, elas relataram para a mãe que esses abusos aconteceram, hoje elas estão com 11 anos, mas segundo elas, né, teria começado por volta dos 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Depois da denúncia, a Polícia Civil instaurou o inquérito para fazer a apuração e depois que as mães foram ouvidas, foi confirmado que o homem se aproveitava da proximidade com os pais e realizava o abuso da mesma forma com todas as vítimas. O investigado ameaçava as meninas para que elas não contassem sobre os abusos para os responsáveis. Loriston Souza Silva deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil está investigando a possibilidade da existência de mais vítimas. A CBN Goiânia não conseguiu contato do advogado do investigado. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. 7h14. A história de Everton Ribeiro com o Flamengo foi encerrada profissionalmente, mas ainda há capítulos para se cumprir. O ídolo dará adeus à torcida no Maracanã e vai ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros com pompa e circunstância em ações já aprovada pelo Bahia. Ribeiro disse sim ao projeto do Grupo City, mas ciente do forte vínculo entre o craque e o rubro-negro, o tricolor de aço autorizou que o Camisa 7 participe de compromissos com o ex-clube entre janeiro e fevereiro para terminar de vez a intensa e vitoriosa relação. A programação com o novo clube conta com a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ribeiro já assinou um termo de aceite ao acordo com os baianos na tarde da terça-feira, ainda durante férias em Angra dos Reis. Ele se apresenta ao Bahia no domingo e volta ao Rio no mesmo dia. No próximo fim de semana, antes do Bahia anunciá-lo como reforço, Everton Ribeiro e família vão ao Ninho do Urubu. No CT, as 11 taças conquistadas nos 6 anos de Flamengo serão expostas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago seguem trabalhando com estabilidade na sessão da quarta-feira, porém passando para o lado positivo da tabela. Ontem os preços subiram por volta de 14h15, entre meio ponto e 6 pontos nos principais contratos, levando janeiro a $12,72 e o maio $12,86 por bushel. O mercado voltou do feriado do Ano Novo ainda bastante incerto, em especial sobre o tamanho real da safra brasileira da soja e espera por novas notícias. A colheita já começou em algumas localidades, porém a irregularidade é uma marca bastante presente das primeiras produtividades. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16 agora, 7h16. E o Brasil perdeu 16% da vegetação não florestal em 38 anos. Quem traz essa estatística é Raquel Carneiro. Vamos conferir. Você sabia que todos os biomas brasileiros têm diferentes tipos de ecossistemas não florestais?
ou seja, campestres, campos alagados, plantas pequeninas como gramíneas, ervas, arbustos. O Brasil já perdeu 16% dessa vegetação. Desde 1985, nós já perdemos 9,6 milhões de hectares. É o que aponta um levantamento inédito do MAP Biomas. O Pampa foi o bioma que mais perdeu vegetação campestre. Já o Cerrado foi o que mais perdeu vegetação não florestal, enquanto que no Pantanal houve crescimento. Em 38 anos, há uma mudança acelerada na paisagem do país, que interfere na nossa qualidade de vida. A Júlia Chimbo, uma das coordenadoras do MAP Biomas, explica. Na manutenção de serviços ecossistêmicos como da qualidade do ar, de recursos hídricos, de produtos da sociobiodiversidade, da regulação climática. Alguns biomas já temos menos da metade coberto com vegetação nativa, como na Mata Atlântica e no Pampa. Outros nós estamos no caminho, ou seja, atingimos esse caminho, como no Cerrado e na Caatinga. E na Amazônia e no Pantanal, a gente precisa garantir que não chegue a esse caminho, que pode inclusive comprometer todos esses recursos naturais que dependemos. E o que a gente precisa agora é conservar o que ainda resta e recuperar também as áreas que já foram degradadas. Os estados com maior proporção de vegetação de ervas e arbustos são o Rio Grande do Sul, com 26% do território, seguido por Roraima, com 20%, e Amapá, com 14%. O mapeamento feito pelo MAP Biomas revela que em 2022 a vegetação nativa ocupa 64% do território brasileiro. Desse total, 58% corresponde às florestas e 6% é ocupada por vegetação não florestal. Embora minoritária, é uma vegetação importante pela grande diversidade de espécies de plantas e animais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E uma ação inédita, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados deu início ontem a uma campanha gratuita de vacinação contra a dengue, que deve atingir cerca de 150 mil pessoas, entre 4 a 59 anos. O trabalho é fruto de uma parceria com o laboratório japonês Takeda, que desenvolveu a vacina Qdenga, já disponível na rede privada de saúde e que oferece imunidade completa com 2 doses, sendo que a segunda deve ser aplicada após 3 meses da primeira. Segundo a Prefeitura, o laboratório já entregou cerca de 90 mil doses, que foram distribuídas para todas as unidades básicas de saúde. Para receber a primeira dose, basta se dirigir à unidade de saúde mais próxima, com documentos como CPF e carteirinha do SUS. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina Qdenga ao Programa Nacional de Imunizações do SUS, o que faz do Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. A vacina não será disponibilizada em larga escala em um primeiro momento, mas será focada em público e regiões prioritárias, que ainda estão em processo de definição pela pasta. A incorporação do imunizante foi analisada e aprovada pela Comissão Nacional de Incorporações e Tecnologias no SUS. A previsão é que sejam entregues mais de 5 milhões de doses nesse ano, entre fevereiro e novembro. Sete horas e 25 minutos. Foram registrados 2 casos de malária na região do Alto Tietê, em São Paulo. Um dos infectados reside na cidade de Mogi das Cruzes e outro em Suzano. As vigilâncias epidemiológicas dos municípios estão acompanhando a situação. As 2 pessoas estão bem e aguardam o exame final realizado pelo Instituto Emílio Ribas para confirmação da cura. É o que afirmou uma nota divulgada pela Prefeitura. Segundo o comunicado, os contaminados participaram de uma operação de resgate na Serra do Mar, entre os municípios de Biritiba Mirim e Bertioga, local de mata e cachoeiras. A Prefeitura de Suzano confirma que uma das pessoas contaminadas é um bombeiro de 42 anos, com o diagnóstico do último dia 23 de dezembro. O município tem outro residente infectado, mas o engenheiro agrônomo, que veio de Angola, já tem tratamento contra a doença e ele foi detectado em novembro do ano passado. De acordo com dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo de São Paulo, em 2023 foram registrados apenas 6 casos em todo o estado.
7h26. E o desmatamento caiu na Amazônia e persistiu no Cerrado no ano de 2023. E quem traz esse balanço é Renê Almeida. O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência era reverter os recordes de desmatamento na Amazônia registrados nos últimos anos. Dados do sistema PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que de agosto de 2022 a julho de 2023, o desmatamento no maior bioma do Brasil foi de 9.000 quilômetros quadrados, redução de 22% em relação ao período anterior. Foi a menor taxa registrada desde 2019. Para a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, o resultado exemplifica um avanço na área ambiental em 2023. O grande trunfo do governo Lula em 2023 foi realmente o controle do desmatamento na Amazônia. A taxa de desmatamento decresceu e os resultados alcançados para um ano apenas são bastante representativos. Nós temos que continuar com força no comando e controle e tentar melhorar a situação do Cerrado. O PRODES Cerrado mostra que o bioma perdeu 11.000 quilômetros quadrados de vegetação nativa no mesmo período, o que representa um aumento de 3% em relação ao apurado entre 2021 e 2022. O Cerrado, principalmente na região do Mato Piba, está com uma explosão do desmatamento. Qual é o problema? O problema é que no Cerrado, o desmatamento, em grande parte, é autorizado pelas secretarias estaduais de meio ambiente. Então, a atuação não pode ser apenas do governo federal. Tem que ser necessariamente um trabalho coordenado com os governos subnacionais. Sueli também elogia a elaboração do Plano de Transformação Ecológica, que pretende estimular investimentos em infraestrutura que melhorem o meio ambiente e reduzam as desigualdades. Por outro lado, o calcanhar de Aquiles do governo Lula parece ser a adesão ao OPEP+, extensão do grupo que contém os maiores países produtores de petróleo do mundo. O Brasil tem petróleo para sua demanda interna, não precisa fazer essa expansão e precisa caminhar para a descarbonização e não olhando para trás, intensificando a produção de petróleo. Não faz qualquer sentido isso em 2023, em 2024, com a gravidade da crise climática se mostrando para nós em todos os dias. Para ela, esta escolha compromete o papel de líder climático que o presidente Lula se propõe a exercer em discursos internacionais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E o Congresso Nacional aprovou na quarta-feira um projeto de lei que destina um crédito extra de R$39.700.000 para reforçar as despesas relacionadas à duplicação da rodovia AGO 213 no orçamento do ano. A iniciativa visa realocar recursos entre setores do Comando do Exército. Os recursos provenientes do crédito suplementar serão destinados ao convênio entre o Comando do Exército e o Estado de Goiás, com o propósito de viabilizar a execução das obras. A duplicação compreenderá 2 trechos diferentes. O primeiro, com extensão de 39 quilômetros, abrange o trajeto de Morrinhos até o entroncamento da GO 507, na entrada de Rio Quente. O segundo trecho, com 18 quilômetros, refere-se à rota do trevo de Rio Quente a Caldas Novas. O montante provém de reservas financeiras já existentes no Comando do Exército, não gerando, portanto, despesas adicionais para o orçamento da União. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária publicou a instrução normativa que estabelece o prazo de 31 de janeiro de 2024 para registro ou recadastramento de estabelecimento comercial avícola junto à agência. O cadastro deve ser feito por meio do Sistema de Defesa Agropecuária. Todos os registros concedidos serão validados até o dia 31 de dezembro desse ano. A medida sanitária faz parte de uma série de ações adotadas pelo governo de Goiás por meio da Agrodefesa, com o objetivo de garantir a prevenção e o controle de doenças, como a influenza aviária e o Newcastle. A autorização online para viagem de menores cresceu 277% nas férias escolares no estado de Goiás. Quem traz essa informação agora é Maísa Martins.
O período de férias escolares de 2023 registrou um aumento de 277% na emissão de autorizações eletrônicas de viagens de menores em comparação a 2022 em Goiás. O documento emitido virtualmente é necessário para menores de 16 anos, desacompanhados ou acompanhados por apenas um responsável em viagens aéreas nacionais ou internacionais. Enquanto os meses de julho e dezembro deste ano somaram 132 autorizações emitidas, o mesmo período do ano passado contou apenas com 35 documentos. A advogada e professora de Direito na Unievangélica, Mariana Maranhão, explicou que esse aumento se deve aos aeroportos estarem cada vez mais rígidos com a apresentação da autorização e, por agora, as pessoas estarem mais familiarizadas sobre a possibilidade de fazer a autorização online. A questão é que, como não existia antes, 2021 foi quando começa, né? Em agosto de 2021. 2022 as pessoas ainda não estavam se familiarizando, não sabiam que tinham. Então 2023 cresce muito, até porque todo mundo hoje já tem a maior facilidade com a questão do certificado digital, porque é uma das exigências, né? É importante que os pais tenham um certificado digital, que será mais fácil, ou então ele vai ter que fazer o certificado notarial, que é feito gratuitamente pelo cartório. O modelo online da autorização foi lançado em julho de 2022. A emissão da autorização eletrônica de viagem é realizado por meio da plataforma pelo enotariado.org.br. Com a solicitação completa, a pessoa pode escolher se prefere emitir o documento digital de forma presencial em um balcão de atendimento do cartório mais próximo da casa dela ou de forma totalmente remota, por meio de videoconferência entre os responsáveis do menor e um tabelião. Uma vez realizada, a autorização tem validade pré-determinada pelos requerentes. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. E a quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. Após abrirem o dia estáveis e passarem a recuar, antes de se recuperarem, as principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 72,34 e R$ 76,29. O vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 72,34, uma valorização de 0,63%. O março 24 valeu R$ 76,29, com alta de 0,51%. Maio 24 foi negociado por R$ 75,60, uma elevação de 0,47%. E o julho 24 teve o valor de R$ 73,43, com estabilidade. Na visão do analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira está formando uma base acima de R$ 70, após operar abaixo de R$ 60 em momentos de 2023. Ele destaca ainda que os prêmios pagos nos portos brasileiros estão acima dos norte-americanos, em função de importantes gargalos para exportações americanas, que aumentam em 3 semanas a viagem do milho americano até a Ásia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. Internacional, São Paulo e Vasco receberam reforços. Vamos conferir esse balanço dessas movimentações no mercado da bola com Alain Barbosa. O Brasileiro de 2023, Palmeiras, começa a receber reforços para a temporada. Nesta quarta-feira foi dia de exames do lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador tem 25 anos de idade e chamou a atenção do Verdão por conta da versatilidade que demonstrou jogando no São Paulo. E por falar no tricolor paulista, quem chegou ao Brasil para assinar com o clube foi o meio-campista Bobadilla, jogador paraguaio de 22 anos. Os exames médicos dele estão marcados para esta sexta-feira. Quem está desembarcando da Rússia para Porto Alegre é o zagueiro Robert Renan, jogador do Zenit, de 20 anos, defenderá a camisa do Internacional. Ele vem por empréstimo de 1 ano, mas pode ir embora no meio do ano, caso o time russo o negocie com outro clube. Neste caso, o Colorado receberá um bônus pela vitrine dada ao jogador. O primeiro reforço do Vasco da Gama para 2024 chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira. O zagueiro João Vitor, de 25 anos, veio do Benfica e deve assinar com o Gigante da Colina por 5 temporadas. Em Minas Gerais, o Cruzeiro está próximo de anunciar a contratação do atacante Juan Dineno. O argentino de 29 anos e que defende Pumas do México deve defender a Raposa até o final de 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa.